Fala aí, meus atletas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Igor Marques, sou acadêmico de nutrição, me encontro aqui com o Dr. Gustavo Melo e nós estamos aqui para o segundo episódio do Papo Intratreino, nosso podcast onde nós abordamos temáticas sobre ciência, saúde e esportes, falando aqui com vocês diretamente dos estúdios ITT-NET no segundo episódio, dessa vez o primeiro episódio oficial, digamos assim, sem ser o piloto do Papo Intratreino. E hoje nós vamos falar sobre o que, Dr. Gustavo? Vamos falar um pouquinho sobre triatlon e dar um gancho para puxar sobre os assuntos de corrida, maratona, ultramaratona, que é um ponto importantíssimo para o triatlon. Perfeito. Então, vamos lá, doutor. Primeiramente, como que a gente consegue conceituar, digamos assim, o triatlon? Pelo menos dar uma contextualização para o pessoal que está em casa. Tem muita gente, principalmente agora recentemente, que ouviu falar sobre o triatlon, conhece alguém que é triatleta, mas o que exatamente é isso? Aonde que entra esse negócio de Ironman? O que é, o que não é e por aí vai. Vamos lá. Primeiramente o triatlon, né? Sim. O triatlon nada mais é, resumindo, nada, pedala e corre, certo? Que é uma combinação de 3 modalidades esportivas. Só que aí você acha que sabendo nadar, sabendo pedalar e correr, você consegue fazer o triatlon. E não é bem assim. E não é bem assim. Exatamente. Então o triatlon ele se configura como um esporte de transição, né? Não é exatamente você ter uma bateria ali onde eu tenho que fazer uma modalidade, tenho que fazer outra e depois tenho que fazer outra. A grande virada de chave, assim, o segredo do triatlo está justamente nessa questão da transição, né? De você estar performando em uma determinada modalidade e depois ter que, no mesmo evento esportivo, fazer a transição entre essas modalidades e se manter eficiente, manter ali a sua máquina funcionando em alto rendimento. E aí que está um dos segredos, eu diria assim, para conseguir ter uma performance melhor no triatlo, para conseguir desenvolver melhor essas habilidades e essas capacidades. Aí vamos por partes então, né, doutor? Primeiro a gente entra na questão da natação, que Sim. Falando por experiência própria, né, que eu comecei a praticar a natação no ano passado, já tinha nadado quando eu era criança ali, tinha essas noções básicas, tinha feito aula para não morrer afogado, basicamente. Só que é muito diferente, é realmente muito diferente. Eu, inclusive, tive a experiência de conversar com vários amigos depois que eu iniciei a prática do triatlo, e eu escuto muito, cara, eu tenho vontade de fazer triatlo, eu acho que eu devo nadar, assim, uns 200, 300 metros sem parar. Eu falo assim, cara, se tu não treina, muito provavelmente não consegue. E não é querendo ser o bambambam, mas é porque é difícil, sabe? Eu imaginava que eu sabia nadar quando eu fui entrar na piscina a primeira vez, no dia 30 de janeiro de 2024. Eu não consegui botar do outro lado da piscina, sem ter que botar o pé no chão, sem ficar agoniado, sem a frequência cardíaca subir muito. E aí que a gente vê a diferença entre você saber fazer alguma coisa e você fazer isso como um esporte de resistência, né, doutor? Sim, a natação, todos nós geralmente temos uma vivência inicial quando bebês, pequenos ali, para realmente aprender a não se afogar. Segurança. Alguns prolongam ali para o período infantil, infanto-juvenil. E muitas vezes você abandona, então você sabe não se afogar. Agora a técnica da natação é uma coisa bem refinada, diferente bem da corrida e do ciclismo. Você pode até ter menos técnica e conseguir render, mas a natação, se você tem pouca técnica, você vai ter esse aumento da frequência cardíaca, vai ter a hiperventilação. Então numa piscina de 25 metros você já chega sem ar no final, sem fôlego, como a gente fala. Então, assim, eu mesmo também experienciei a mesma vivência, já tinha experiência muito longa de ciclismo, de corrida. Quando eu entrei na piscina, achei que tinha um pulmão preparado, coração preparado, e numa piscina pequena faltou o ar também. É um trabalho de humildade muito forte que é imposto aí sobre o atleta. Se coloca no lugar de novo ali, quando tá na piscina. Você é um aprendiz, você sabe pedalar, você sabe correr, não importa. Aqui na piscina você, por enquanto, né, não é ninguém. E pior quando você entra num clube que tem crianças que já estão lá há bastante tempo, e eles deixam para trás. Exatamente. Então não brinque com a natação também. Faz parte, a natação tem que ser levada muito a sério dentro do triatlo, porque é aquela coisa que muitos triatletas mais experientes colocam, e eu já ouvi isso várias vezes também, tanto aqui no Piauí quanto Sergipe, Ceará, é de que a natação ela pode não ganhar a prova pro triatleta, mas definitivamente na natação é onde ele pode perder a prova, se ele não conseguir acompanhar um grupo que está saindo ali na frente, ou então se ele perder uma diferença de tempo muito grande, ele pode ser quem for mesmo assim na bicicleta, na corrida, mas que para tirar essa diferença vão ser minutos bem preciosos aí que esse esporte pode acabar causando um atraso. E 2 adendos aqui pra gente falar sobre a natação. O primeiro sobre
benefícios que esse Sim. esporte traz em termos de adaptações fisiológicas, que vai desde, por exemplo, a infância, como a gente mencionou, muita gente faz às vezes por recomendação médica para crescer, né, doutor? A gente pode até, o senhor pode falar bem melhor que eu, Sim. para fortalecer articulações, fortalecer os ossos, também para melhorar o gasto calórico e também a capacidade cardiopulmonar da criança, e essas mudanças serem carregadas ao longo da vida, né? À medida que ela vai adquirindo maior maturidade fisiológica, esse condicionamento também que é adquirido durante a natação também é conservado se a prática esportiva for mantida. E a outra parte que eu acho muito interessante, que eu estava até conversando com os rapazes esses dias lá na Evo, que é a loja de bicicleta aqui da região, onde o pessoal se encontra, é de que em todos os esportes, que a gente vai até discernir um pouco mais sobre eles mais na frente, a gente tem um binômio muito importante, que é a propulsão e arrasto. Sim. Dentro da bicicleta, você tem a propulsão, que é a potência que você está colocando nos pedais, e tem o arrasto, que ele vai desde o atrito entre o pneu da bicicleta e o chão, até cada watt que é dissipado ali nos mecanismos, não, no equipamento. Entre os rolamentos, entre as rodas, os eixos, o pé de vela rodando ali no movimento central, tudo isso vai ser o arrasto que vai diminuir a sua eficiência. Na corrida, a propulsão gerada pelos músculos... Faltou mencionar só o arrasto aerodinâmico também. E o arrasto aerodinâmico. Que na natação é o arrasto hidrodinâmico. Seria o hidrodinâmico. Então a água empurrando para trás, enquanto o ar também ele segura na bicicleta. Na bicicleta, na corrida é menos perceptível. Na corrida, né? No início é menos perceptível, mas quando você chega no nível avançado, você seguir um pelotão, ficar atrás, ele dá vantagem também. Vai fazer a diferença. Isso. Pois o curioso do esporte da natação é que nele é onde a gente tem uma proporção mais igualitária entre a propulsão e o arrasto. Sim. Porque é mais difícil dentro da água, como é um fluido ali que tem uma densidade muito maior, que oferece uma resistência muito maior, um atleta conseguir compensar um grande arrasto com uma grande propulsão. Porque se você pega um ciclista ali dentro de um pelotão, você tem algumas estratégias, como justamente ficar atrás de uma pessoa que lhe forneça uma cobertura, que é o pessoal chama de ficar de roda ou ficar no vácuo. Isso. Na corrida também, quando se trata de provas longas, provas rápidas, você ficar num pelotão também é uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande. Na natação você tem a questão da esteira, né? Que é você nadar ali um pouco atrás de outro atleta. Só que ainda assim, por exemplo, quando o quadril do atleta fica um pouco mais baixo ainda, que ele está aprendendo a colocar o corpo, que é chamado no espelho da água, né? Sim. Que é onde ele tem menor resistência. Ele tem uma grande propulsão nos braços, não consegue compensar para ele chegar no alto nível, um arrasto que é muito alto também. Aí você tem essa relação de que, eu tenho uma propulsão que é 10, mas de repente meu arrasto ali tá 7. Aí eu vou ter um rendimento de 3. Enquanto na bicicleta, por exemplo, você tem uma propulsão que ela é muito boa, você tem uma potência alta, geralmente isso dá para compensar melhor por um arrasto aerodinâmico um pouco maior, ou então por esse arrasto mecânico causado aí pelo atrito dos pneus ou então das próprias peças. Natação, pouco coberto. Então vamos para a parte do ciclismo. Alguma consideração ainda sobre a água, Doc? Sobre a água é interessante mencionar também a questão da densidade da água, que então tem provas que você vai em água doce, certo? Rios, lagos e açudes e água fechados. Como tem também, como é em São Paulo. Uhum. E águas abertas, né? Que seria principalmente no mar. Então, no mar você tem uma flutuabilidade melhor, só que você tem a desvantagem do medo da água aberta, no caso do mar. O psicológico, então, o psicológico influencia. Então você flutua flutua um pouco mais, mas você tem um pouquinho mais de medo. E aí é um detalhezinho interessante a mencionar também. E por falar nisso, Doc, a gente não pode passar sem falar disso aqui no papo sobre fisiologia. A temperatura da água também é um fator que pode acabar com a prova de um cara. Porque, pessoal, se você leva um atleta que ele treina em uma água que geralmente está ali a 35, 34 graus, para ele competir de repente numa prova onde a água está a 15, 12, o gasto calórico dele vai ser diferente. O corpo dele vai ter que funcionar, as mitocôndrias vão ter que trabalhar mais para conseguir manter esse equilíbrio da temperatura. Podem ser utilizadas estratégias para melhorar esse controle, como por exemplo usar roupa de borracha, fazer alguma estratégia de aquecimento. Só que a demanda energética dele vai ser diferente, né, Doc? Desse atleta quando está nesse ambiente diferente. No ambiente aquático, você tem
essa diferença de temperatura, você aumenta a troca de calor e isso gera um gasto energético maior. Então, igualmente ao ambiente terrestre também, que você tem a faixa de temperatura ali de 10 a 12 graus, que é a melhor faixa para correr uma maratona. Na água, você também, se você não tiver uma aclimatação adequada, você vai sofrer muito. Você vai hiperventilar, você vai aumentar a troca gasosa e isso gera também um gasto maior. E ao mesmo tempo você tem que conservar a temperatura interna do corpo e a água vai contra. Então, assim, e aí algumas provas vão permitir o uso de roupa de neoprene, de borracha e tudo, para melhorar também a flotabilidade, mas melhora também a temperatura corporal. E a gente que é do Nordeste, a gente tem essa aclimatação à água um pouco mais quente. E quando a gente vai para uma água um pouco mais fria, você precisa da aclimatação de lá. Então, inverte o jogo. Quem corre no lugar frio e vem para o quente sofre. E a gente que nada no lugar quente, que vai nadar no frio, sofre também. E não só pelo fator fisiológico, mas psicológico. Você tem também. Quase o congelamento, né, na ponta dos dedos. Às vezes o pessoal sofre muito também com ponta de nariz, o lábio, quando está nessas águas com a temperatura mais baixa. Mais extremas, você tem sim dificuldade de microcirculação das extremidades, né? Que aí é nariz, lábios, dedos. É o que em altas taxas pode causar o que é chamado de frostbite, né? Que você tem uma redução da circulação. Traduzindo, seria a mordida do gelo, que é como se você tivesse ali uma necrose inicial tanto de nariz e lábios e pontas de dedo. Mas isso é mais comum no hiking, no alpinismo e menos comum no triatlo. No esporte aquático. Tirando os triatlo em extremo, né? Que às vezes tem alguns. Aquele Canadá Man, Patagon Man, que são provas lá no Canadá. O Patagon é na Argentina, né? Tem a Patagônia argentina, chilena. Então, assim, tem alguns de maior extremo em relação à temperatura e altimetria, e esse tem um pouco mais de detalhes. Nesses casos tem maior incidência desses incidentes relacionados a frio extremo. Isso, frio extremo. Certinho. Então, e que tu mencionou também que é interessante, que o início da natação, que antigamente a gente recomendava para o crescimento, né? Por eu ser ortopedista, a gente já estuda que não tem tanto fator influenciando. Então, antigamente você recomendava natação e basquete para a criança crescer. E hoje em dia você não tem mais essa recomendação. A recomendação principal é para ajudar no crescimento como um todo, como qualquer esporte vai ajudar. E desenvolvimento cognitivo, muscular. Isso, todos os benefícios do esporte, não especificamente para o crescimento, e isso foi tirado ainda dos estudos. Certíssimo. Então, fechada a parte da água, os atletas saem do mar, do rio, da piscina. Vamos para já aí. Começa a transição 1. Transição essa que é da natação pro ciclismo. Momento que às vezes ali tá rodeado de muita euforia. Quem tem menor costume com a água tende a sair ali um pouco tonto ainda, a depender do tamanho da prova, né? A gente tem provas que vão de 750 metros, que seria o triatlo sprint, os 1.500, que é o triatlo standard ou o triatlo olímpico, 1.900 metros, que seria a distância padrão adotada em um meio Ironman ou uma prova de 70,3 milhas, 3.800 metros para uma prova de Ironman full e 2.000 metros para a modalidade T100, que é um circuito mundial aí, novo, começou ano passado, esse ano já vai começar com a prova em Singapura. Mais tarde a gente vai falar das distâncias deles, mas a natação, ela tem sido muito aclamada pelos atletas, eles gostam muito, os atletas profissionais, de fazer essa distância, que é a distância de 2 km. Uma vez que eles saem da água, alguns enjoados, outros já têm essa familiaridade maior, é hora de chegar nas estações onde estão as bicicletas e fazer a transição 1. Considerações sobre ela, Doc? Assim, você está saindo de uma posição horizontal, que é a natação, certo? E aí, com esforço um pouco maior, e você vai mudar seu gesto motor, né? Você vai entrar numa corrida curta para entrar no ambiente que você vai mudar para uma corrida com flexão de quadril, que é o ciclismo. Isso. E nesse detalhe ali, meio termo, você tem que ter totalmente uma estratégia para otimizar o seu tempo, passar de uma prova estilo 1 para estilo 2 ali, e ao mesmo tempo não ser penalizado pelas normas da prova. E se manter muito atento também, né? Você está naquele momento ali que tem uma adrenalina. Sim. E que nem o senhor falou, a mudança da orientação, se eu me recordo, tem um reflexo dos baroreceptores, são os receptores de pressão, que o seu sangue, os seus fluidos, eles estão nivelados ali quando você está na horizontal na água.
E o momento que você fica na vertical e faz aquela corridinha entre o local da água até o local da bicicleta, os fluidos do seu corpo, eles vão para a parte mais inferior e isso causa um reflexo de feedback. Principalmente do labirinto, que é um mecanismo que a gente tem dentro do ouvido interno, que ele tem um líquido ali e a partir da posição desse líquido você se posiciona no ambiente. Seria o nosso acelerômetro biológico. Pronto, é como se fosse o acelerômetro do celular. Então ele vai dizer se você está em pé, deitado, inclinado. E aí quando você está nadando e parte para a posição em pé, ele dá uma alterada. A gente tem às vezes o efeito chama vasovagal, de você se levantar de uma vez. E são alguns detalhes que, dependendo de pessoa para pessoa, pode influenciar mais. Pode causar uma injeção rápida ali de adrenalina, aumento de frequência cardíaca. Ou em outras pessoas pode não diferenciar tanto. Por isso que é preciso treinar também as transições. Treinar as transições. Já ia falar disso, que é uma questão de costume também. Você acostumar o seu corpo a fazer essa mudança de posição. É crucial. Tanto na transição 1, que seria da natação para o ciclismo, quanto na transição 2, que seria do ciclismo para corrida. É uma mudança de posição que ela tem que ser treinada, assim como que a gente vai falar sobre a organização dos pertences, né? Que você falou aí em termos de penalizações, que é o que geralmente acontece. O atleta chega na zona de transição, acaba colocando ali, se paramentando, coloca capacete, pega a suplementação, pega a bicicleta, vai sair e de repente esqueceu os óculos da natação na cara. E depois vai tirar, não pode fazer descarte, porque senão vai perder seus óculos, ou então vai perder tempo na prova, que alguns consideram até pior. E é muito importante essa atenção. Você está apto a fazer toda essa sequência de ações já programada de uma forma ágil, mas que também não vale custar uma atenção que pode custar mais tempo, alguns segundos preciosos lá na frente. É por isso que a gente chama as transições da quarta modalidade do triatlo, né? Então é uma coisa que a gente não pode esquecer. Não é simplesmente o nada, pedala e corre. Você tem que ter também a transição entre cada um, que tem que ser bastante treinado, porque tem muita logística e você pode automatizar isso, como você bem mencionou. Então, da mesma maneira que você aprende a dirigir num carro manual, você sabe que tem que embreagem, marcha, um monte de detalhes para você mexer e com o tempo você esquece e faz automático. Na transição também a gente quer chegar nesse ponto de virar automático, né? Passar por ela sem errar e fazer bem mais tranquilo do que na primeira vez. É algo que a priori você tem que fazer de uma forma bem mais sequencial, mas que à medida que vai sendo repetido você vai criando esse gesto, às vezes de calçar o tênis. Algumas pessoas optam por calçar meias na transição 1, outros optam por não calçar. Isso aí gera algumas discussões, muita gente fala que perde tempo, muita gente fala que não precisa, outros falam que melhora, que não consegue pedalar descalço, que gera calos, enfim, isso aí é discussão para outros dias, porque sempre vão ter vários a história pontos, da meia no pedal e no ciclismo vários pontos de vista. Divide muita opinião entre triatletas, porque ao mesmo tempo que você tem alguns que realmente não perdem tempo, chegam lá, botam touca, botam óculos na bacia, pega capacete e já sai com a bicicleta, porque a sapatilha tá ali presa já nos pedais, ele não vai colocar meia, não vai colocar nada. Tem alguns que geralmente, inclusive, fica aqui a curiosidade, muitas vezes os triatletas que optam por colocar as meias na transição 1, eles são ciclistas. Eles vieram do ciclismo e eles já têm esse costume, eles se sentem mais confortáveis e acham melhor a geração de potência. Um exemplo seria o Martin Van Riel, que é até o atual campeão do circuito T100. Ele é famoso por perder tempo na transição 1 colocando as meias. Mas aí, se ele é o terceiro, quarto, quinto colocado a sair da transição 1, é quase que certo que ele vai chegar na transição 2 como primeiro lugar, porque ele é um dos pedais mais fortes do circuito atualmente, e ele falou que um dos segredos pro pedal forte dele é justamente calçar as meias na transição 1. Aí se isso tem realmente essa aplicabilidade, não sei, mas para ele funciona, né? Eu acho que assim, o que eu tenho de experiência com esporte de longa duração é que quanto mais conforto você puder colocar sem tanto prejuízo de tempo, melhor você vai ser o benefício final. Então assim, num triatlo mais curto, talvez a meia atrapalhe num fator muito maior, mas num triatlo mais longo, se para aquele triatleta vai lhe causar um conforto, o conforto vai lhe deixar
mais... A diferença de tempo para calçar fica mais Isso. irrelevante. Irrelevante num período maior. Então, a contexto gente geral. usa isso muito em ultramaratona. Então, assim, se você está com um tênis que lhe dá mais performance, mas ele é mais desconfortável, na ultramaratona você começa a trocar pelo aquele mais confortável. Porque Embora ele não performe Embora ele não tanto performe quanto tanto, o outro, mas só que é. ele lhe garante uma resistência maior ao longo quanto do maior tempo. a duração do esporte, mais você tem o fator mental. Então, se você tem dor, calo, desconforto, o fator mental pesa um pouco mais do que a sua eficiência energética, muscular. Então, assim, às vezes uma meia para um cara que vai fazer um ultra triatlon vai fazer muito mais diferença Com certeza, do que é um uma calo prova que curta. possa aparecer ali. Então, assim, mais um triatlon curto, se ele botar a meia, ele vai perder segundos preciosos naquele. Que muitas vezes são mais difíceis de recuperar nessas Com provas certeza, mais isso. curtas, Então, mais tem que explosivas. ter analisado, né, perfil por perfil, tipo de prova e tipo de atleta. Isso é algo pode que ser- geralmente tem que ser conversado com o treinador, então com quem vai fazer a prova junto, ou colegas de treino, que é para buscar justamente essa estratégia. Ok, você quer usar meia? Tranquilo. Vamos ver estratégias para conseguir calçar essa meia de uma forma mais rápida. Isso, é. Você já vai ver qual a meia que você vai usar no dia da prova. Muita gente fala que você tem que dar uma amaciada nela, às vezes Sim. alargar ali para ficar mais fácil de calçar a meia num momento de velocidade. E é isso, meias calçadas ou descalço ainda, os atletas montam nas bicicletas, tem sua suplementação lá que eles colocam nos bolsos, capacete, que é outro motivo de penalização, às vezes o cara vai sair na zona de transição na pressa, esquece de afivelar o capacete, e atualmente, se eu não me engano, já existem alguns circuitos mundiais que desclassificam o atleta, que monta na bicicleta com capacete desafivelado. Então fica aí mais um sinal de atenção, principalmente para essa parte de segurança, porque lá, provas de triatlo de uma forma geral, os trechos de ciclismo são feitos com velocidade muito alta, médias Sim. que passam da casa dos 40 por hora, e é algo que realmente tem que ser irredutível, essa parte de segurança, porque as provas estão lidando ali com a segurança, com a vida desses atletas. E uma dica que eu dou para meus atletas é assim, pensando na segurança, para não esquecer a questão de estar com capacete ou não, afivelado ou não, tocou na bike, você está com o capacete afivelado. Então, soltou a bike, é o momento que você pode soltar o capacete. Então, assim, é uma maneira de você lembrar e não esquecer. Você Associado de uma forma mais sólida. Isso, uma forma mais sólida. Então, assim, capacete e bike tem que estar junto. Soltou a bike, então a mesma vai acontecer na T2, né, que a gente vai mencionar depois, que você também não pode tirar o capacete enquanto estiver segurando na bike ali. Então, assim, é lembrar, tá com a bike, tá com o capacete preso afivelado. Soltou ela na posição correta, é o momento que você pode tirar o capacete, no caso da T2 ali. Perfeito. E toda essa transição, para quem está em casa acompanhando a gente, ocorre em uma zona que geralmente é chamada de curral, ou zona de transição. E nessa saída, você faz a entrada da parte da natação e vai fazer a saída já para a etapa do ciclismo. Existe uma chamada faixa de monte e faixa de desmonte. No caso, eu estou saindo da transição 1, eu tenho a faixa de monte que está à minha frente. Eu não posso montar na minha bicicleta atrás dessa faixa. Eu tenho que passar da faixa e aí eu posso montar na bicicleta e começar a pedalar. E isso é algo que tem que ser muito respeitado pelos atletas, porque é estipulado pela organização para conseguir garantir essa melhor segurança, de você não ter ali no meio da zona de transição uma pessoa montada na bicicleta já andando a alta velocidade, enquanto outras pessoas ainda estão se deslocando, ainda estão organizando os seus pertences. A maneira de lembrar também, que eu menciono, é assim, imagina que a faixa de transição ali, aquela região onde estão as bicicletas guardadas, que seria a sala da sua casa. Então, você não vai pedalar com a sua bicicleta dentro da sala. Então, assim, passou do rodapé, que é a faixa do desmonte ali, você pode pedalar. Você chegou pedalando, entrou na sala da sua casa, você desce da bicicleta também. Então, assim, imagine que ali... antes de entrar na sala Isso, de casa. antes de entrar, você vai tirar. Então, aquela faixa delimita onde você pode estar em cima da bike e onde você não deve. Imagine que aquilo ali seja a sua casa, a sua sala. A zona segura. A zona segura. Então, não vá contra as regras, porque a penalidade pode custar seu ponto, senão o cara sua posição na prova e tudo. Em casa só toma bronca, lá na prova... em casa você vai sujar a sala, mas na prova você vai perder alguns minutos preciosos ali. Minutos, uma penalidade e às vezes pode até culminar na dependendo desclassificação. da prova, pode ser desclassificado. Exatamente. Pegamos nossa bicicleta, nosso material, passamos da faixa de monte, montamos na bike e começa o giro. Considerações sobre o pedal dentro de um triatlo. Duas coisas que a gente tem que tratar são a potência que está sendo imprimida e combater as resistências. Resistência mecânica e resistência aerodinâmica, que é até uma das mais
icônicas, né? Porque o ciclismo dentro do triatlo, ele é uma modalidade que é muito plástica, digamos assim, porque dentro do ciclismo você tem várias modalidades. Tem o ciclismo de estrada convencional, tem o ciclismo de montanha, que a gente entra no short track, maratona, circuito, BMX. XCO, XCC, E aí vai a mudando. modalidade que está dentro do triatlo é o contrarrelógio individual, que é justamente que, como nas provas de triatlo você está ela inteira é um contrarrelógio, né? A etapa de ciclismo teria que ser um ciclismo contrarrelógio, onde você tem que ir de um ponto A até um ponto B, que pode ser no mesmo ponto ou em pontos diferentes, no menor tempo possível. Em resumo, é isso. A premissa básica sempre vai ser essa. Vai ser percorrer uma distância X no menor tempo possível. E para isso, desde muitos anos atrás, acho que já tem mais ou menos uns 60, 70 anos, que são feitos estudos baseados em seção aerodinâmica. Aí, para quem está ouvindo, não tem muita familiaridade com esses termos, a seção aerodinâmica é basicamente o tamanho da sua frente. Sim. É a parte do seu corpo, do seu material que está exposta ao ar, que está indo de encontro com você, porque você está se deslocando para frente, né, Doc? Isso aí a gente usa no ciclismo há muito tempo, que chama os túneis de vento. Então a gente veio do automobilismo, certo? E você colocar o carro e colocar um ventilador muito forte na frente com matéria de fumaça para você ver onde se desloca aquele ar. Isso foi transmitido para os esportes, principalmente para o ciclismo, para ver qual posição você pode mudar na bike, qual formato de quadro, qual formato de roupa, muda também, capacete. Então são pequenos detalhes que você vai subindo para o alto nível, vai fazendo diferença. E no triatlo não deixa de ser, que é um dos esportes que mais se procura tecnologia. Então a maioria dos atletas de alto nível passam pelo túnel de vento para saber como é que está a resistência do ar naquela bike, naquela posição. Isso vai mudando ao decorrer dos anos, até com o regulamento da prova. Então às vezes você pode ficar segurando no clipe, às vezes você pode ficar na posição, aí vai mudando, vão percebendo que aquilo ali gera menos arrasto aerodinâmico, e aí às vezes a prova corta aquela posição, volta. No ciclismo é bem comum, no triatlo um pouco menos, esse regulamento de posição na bike. Sim. Mas a gente sempre... do próprio material também. Então, mas a gente sempre procura a melhor maneira de cortar o ar para poder diminuir a resistência e gerar mais economia de energia. O senhor mencionou aí os túneis de vento, Doc, e eles de fato são hoje o que há de padrão ouro para fazer esses estudos, de conseguir identificar o meu atleta está imprimindo determinada potência nos pedais e ele está tendo determinada potência dissipada pela posição dele, que é justamente quanto dessa potência que ele está imprimindo está sendo gasta para conseguir furar a barreira de ar que está na frente dele. E é curioso, quem está em casa que segue nas redes sociais ou vê vídeos de repente no YouTube de atletas profissionais, principalmente nessa pré-temporada, é quando eles fazem mudanças e adaptações no seu equipamento esportivo. E algo que é muito recorrente, principalmente quando mudam-se patrocinadores de rodas, de capacetes ou então de macaquinhos, de camisas, enfim, desse equipamento esportivo, é levar várias opções para o túnel de vento, para fazer, digamos que uma tarde, então uma semana, conduzir uma semana de testes, onde eles vão testando cada um desses materiais e vendo qual deles consegue oferecer um menor arrasto aerodinâmico. Só que hoje em dia também é muito levado em conta a questão do conforto, que as provas são muito longas e existem dois tipos de eficiência principais que são avaliados nesses túneis de vento: a eficiência aerodinâmica e a eficiência metabólica do atleta. Porque hoje em dia os algoritmos que são utilizados nos computadores lá, que estão ligados nesses túneis de vento, eles vão justamente mensurar qual a mudança que pode ser feita para que eu consiga o melhor efeito aerodinâmico que também não vá prejudicar o efeito metabólico, essa eficiência. Porque se fosse apenas aerodinâmica por aerodinâmica, você ia pegar um atleta, condensar ele na menor seção transversal possível, colocar ele o mais encolhido e colocar ele para ir para frente. Aí você teria o menor arrasto aerodinâmico. Só que o cara consegue desenvolver potência nessa posição, vai depender da flexibilidade do atleta, do tamanho dos membros, muitas variáveis. A gente entra na
no gesto motor vinculado à ortopedia, ao esporte, à fisiologia. A biomecânica. Então, a biomecânica, isso. Então, se você está muito flexionado de quadril, você vai ter compressão de abdômen, que vai ter compressão de diafragma, que é que movimenta o pulmão, e aí isso vai diminuir a capacidade respiratória. Isso. E outro detalhe também que é a questão do conforto. O conforto está muito relacionado com dor. Então, se você muda o gesto dele, você muda a posição na bike numa flexão muito grande de tronco, ao mesmo tempo de coluna cervical, isso vai causar uma dor no final da prova, que ele pode ser que ele não consiga manter aquela mesma eficiência, porque está com dor no pescoço, na coluna cervical, está com dor no lombar, ou ele vai passar para a corrida logo em seguida e a posição que ele estava deixou a musculatura muito contraída, certa porção da musculatura da coxa ou do braço, que também vai causar prejuízo na corrida. Então, assim, não pode ser diretamente só eficiência de aerodinâmica, sendo que tem que ver também que o atleta... metabólica, biomecânica, metabólica e a questão de percepção também, né? Que o conforto, a resistência à dor e tudo mais. Porque há uma diferença entre a modalidade do ciclismo de contrarrelógio puro para o ciclismo de contrarrelógio dentro do triatlo. Quem for observar ou já conhece por assistir às provas, nas modalidades de ciclismo de contrarrelógio, como no pelotão profissional, por exemplo, são provas que dificilmente passam da casa dos 45 quilômetros, que os caras fazem 50 e poucos minutos, é uma absurda velocidade, mas que você vê posições bem mais arrojadas, bem mais fechadas, com a frente das bikes um pouco mais baixas, um ângulo de quadril bem mais fechado, enquanto no triatlo você vê o contrário, você vê geralmente a frente da bike um pouco mais levantada, os braços em uma posição mais de descanso, Sim. Um ângulo de quadril bem mais aberto, que é voltado justamente por quê? Porque o cara tá saindo da natação de longa distância e depois desse trecho de bike que varia de 40 até 180, 200 quilômetros, ele vai ter que correr uma maratona, vai ter que correr uma meia maratona, então tudo isso é muito diferente. Por mais que seja o esporte, ciclismo de contrarrelógio, você tem essas nuances que são bastante diferentes entre o do ciclismo e o do triatlo. Cada etapa tem que ser preservado para poder fazer a próxima etapa. Então, é uma questão de pegar o que sobrou da etapa passada, fazer uma economia porque ainda tem a próxima. Então o ciclismo ele entra como essa... Claro que você tem a transição 1 e a transição 2, mas o ciclismo é a transição entre a natação e a corrida. É essa etapa que é intermediária. Então, com a mesma proporção que você tem que conseguir uma potência que vá lhe garantir uma prova bem feita, também tem que tomar esse cuidado para o que o pessoal fala, para não se estourar na bike. Sim. Porque não adianta você querer tirar toda a diferença. Eu perdi tempo na natação, eu preciso colocar toda a força que eu tenho aqui no ciclismo. Você ainda tem uma corrida para fazer. E muitas vezes você tem uma maratona para fazer. Quando tem uma maratona é quando o bicho pega, as coisas ficam um pouco mais sérias. Então, para quem é só corredor, você imagina correr 5, 10, 21, 42 é uma coisa. Agora, depois de ter feito a natação e o ciclismo, e a prova de ciclismo, a dificuldade é levada ao extremo aí. É outra maratona, né, Doc? A gente trata de correr uma maratona e correr uma maratona ao final de um triatlo. São duas provas diferentes. Você tem a mesma distância a ser percorrida, mas só que a natureza, a característica dessas provas é diferente. E a gente já começou aqui a falar sobre corrida, acaba a etapa da bike. Alguma consideração extra sobre a bike, Doc? Queria só ressaltar aqui que eu lembrei agora, que falando de alimentação e suplementação, eu ia falar desse detalhe. Durante a água não vai acontecer. Você vai cuidar da suplementação pro seu corpo, da água, antes de entrar, porque lá você não vai pegar, puxar um gel, puxar uma garrafa, nadar de costas e bebendo alguma coisa. Não, você vai fazer esse consumo antes de entrar na água, então assim que sai tem gente que já deixa ali na zona de transição algum na T1 você já repõe ali um pouco do que você perdeu na natação para continuar na bike. Exato. E aí na bike tende a ser o momento da prova onde há um volume maior de suplementação, porque o corpo consegue comportar mais, você não tem a questão da oscilação no movimento que se tem na corrida, e também você está utilizando força de músculos muito grandes, né? A questão do glúteo, a questão do quadríceps, também tendo que ter uma sustentação causada aí no tronco, pelos paravertebrais. Aí é quando ocorre o maior volume de reposição de fluidos e é onde os triatletas profissionais têm feito hoje o maior volume de carboidratos também.
chegando aí na seção da bike, alguns atletas fazendo até 150, 180 gramas de carboidrato por hora. O que na corrida ainda não é uma realidade. A média da elite a gente vê ali em torno de 120, mas já tem muitos atletas conseguindo passar a barreira dos 120. E quando a gente começou no esporte, a gente colocava muito o valor de 1 grama por hora, que daria 60 gramas por hora. Aí primeiro começaram vamos testar 90, vamos testando, aí depois vamos testar 120, agora os caras já estão passando da casa de 120. Dependendo de qual atleta, você consegue valores bem maiores. E essa questão da oscilação, do trato gastrointestinal, é importante, assim, para quem nunca correu, só pedala ou só nadou, quando você corre, você tem esse balanço, esse movimento, esse impacto que altera a sua absorção tanto de líquido como de carboidrato, que seria a alimentação. Então, correndo, você não consegue comer o mesmo tanto que você está pedalando. Então, você tem que aproveitar o período do pedal para subir o máximo possível de alimentação, que seria os carboidratos. Montar uma reserva para a corrida. Uma reserva para quando começar a corrida, você voltar para o nível um pouco menor, que é o que o seu corpo vai conseguir absorver. Porque se você joga o mesmo no pedal e na corrida, você vai ao banheiro com certeza na corrida. Isso. Um exemplo prático de provas seriam atletas que, por exemplo, antes da natação, o cara vai fazer ali usar um gel, por exemplo, de entre 40 e 50 gramas de carboidrato. Isso quem já está acostumado. Quem já está acostumado. Isso. Depois que sai da água, o cara faz ali uma cápsula de sal, um isotônico para já montando na bike. Assim que sai, a depender, claro, do tamanho do trecho de ciclismo que ele vai percorrer, é quando ele vai fazer o volume maior de géis. Eu, por exemplo, por experiência própria, eu gosto de levar alguma comida sólida durante o pedal, seja essa uma barrinha, ou então, hoje em dia já tem daquelas jujubas. Eu sou um cara que eu sou adepto também de levar aquele pãozinho massa fina, bisnaguinha. Recheador com a goiabinha, ou então com leite condensado, alguma coisa assim, porque você tem esse fator psicológico também, de você mastigar alguma coisa e de não passar de repente 5, 6 horas ali só tomando gel aguado, gel mais grosso, gel mais fino. E água com carboidrato. Isso aí, para algumas pessoas, não que vai impossibilitar fazer uma prova bem feita, mas você ter esse alívio psicológico sempre é bom, faz bem para o atleta, de uma forma geral. Acabamos a etapa do ciclismo, você desmonta da bike antes da faixa do desmonte, entra de volta no curral, na sua casa, na sua zona segura. Chegou na sala de casa sem estar pedalando. Posiciona sua bicicleta com muito cuidado, né, seu material esportivo. É o momento de tirar o capacete. É hora de tirar o capacete e colocar dentro da bacia, né? Que tem que lembrar a bacia, a cuia, a cuba, enfim. O espaço reservado para ele, você deixa o seu capacete lá. Alguns atletas calçam a meia só na T2. Principalmente quando você está tratando de profissionais em provas de Ironman. Os que não colocaram a meia na T1, eles colocam a meia para correr a maratona. Porque aí sim o pé... nesse caso bastante. Eu acho mais importante do que isso é individual e tudo, mas eu acho mais importante que no ciclismo. Porque no ciclismo você veio da natação, então você vai estar com o pé um pouco mais molhado. Se você entra com a meia, você mantém ele mais molhado, e isso pode ser uma chance de ter calo na corrida. E já no caso que você pedalou sem a meia, a sapatilha de triatlon é bem aberta, bem ventilada, então isso promove essa respirabilidade, o pé vai secar. Então quando você calçar a meia para a corrida, você vai estar com o pé seco, e o pé seco quer dizer que menos chance de calo. Então seria mais interessante, pensando em meia, em estratégia, é individual, mas seria mais interessante nessa T2. Transição 2. Isso. Aí, nesse momento, é a hora que vai se iniciar a corrida. Você agora, sem capacete, coloca geralmente o cinto com a numeração, calçou seu tênis, que os atletas hoje do circuito mundial, a maioria utiliza tênis com placa de carbono. Alguns que são patrocinados por marca usam aí tênis de protótipos das marcas, que daqui a alguns meses, anos, o público em geral vai ter acesso. É um momento muito interessante para conseguir ver essas novidades. É também onde a gente consegue ver, em termos de novidade de tecnologia, muito do que se trata de resfriamento. Doc? Hoje em dia, quem está prestando atenção no circuito mundial está vendo que existem novas tecnologias, como por exemplo aquela faixa na testa. Isso, você tem chama cubos, faixa Omnius. a Omnistrip, né? Que tem cubos de grafeno, né, Doc? Material. Isso.
um material patenteado dele, certo? Tem uma composição ali específica, tem grafeno no meio. E a ideia dele seria de promover a maior troca de calor através da superfície da testa do que é um material que é muito condutor, né? Isso. Então ele consegue pegar esse calor que está sendo gerado no corpo e ajudar a dissipar. Mas ainda está muito em estudo, então não tem nada comprovando que funcione ou que não funcione. Mas os triatletas geralmente são early adopters, então são pessoas que querem testar coisas novas, e tem o patrocínio também. Então vai ter o amador que quer testar, porque é uma coisa nova, e tem o patrocinado pela marca. Que eles entregam, e ele vai usar ali. Mas, queira ou não queira, é um material que tem que estar sempre molhado. O fabricante fala isso, então você tem que estar jogando água para molhar ele. Então, se você também está jogando água na sua nuca, na sua cabeça, sem ele, também vai ter um benefício, né? Mas os últimos estudos que eu cheguei a analisar mostravam que não alteravam tanto a temperatura central com o uso da faixa Omnius. Então, por enquanto, não está concluído. O senhor colocou até naquela palestra que me encheu no workshop a questão dos sensores, né? Que estão sendo adotados hoje, que em alguns testes, como na ergospirometria, teste de esforço máximo na bicicleta, na corrida, alguns atletas chegam a usar vários sensores de temperatura ao mesmo tempo, só que em locais diferentes do corpo, né? Para conseguir justamente estudar essas oscilações de temperatura, a temperatura central comparada à periférica, e ver quais vão sendo os efeitos à medida que a atividade se desenvolve. Na corrida, o superaquecimento é uma realidade, principalmente pra gente aqui no Nordeste, né? É um dos principais fatores de quebra, que quebra a gente chama, que é quando você baixa o seu ritmo planejado ou quando você abandona a prova ali. E esses sensores, assim, tirando a faixa Omnius, seria para usar na prova, mas os sensores geralmente a gente se usa nos treinos para montar a melhor estratégia, né? Tem esse sensor de temperatura corporal central, que é o core. Você coloca uma faixa no peito, igual você coloca a faixa de frequência cardíaca, isso. E tem um que você coloca no braço para ver a glicemia, né? A quantidade de açúcar. Só que a glicemia seria o açúcar no sangue, e ele vai ver no interstício, que é entre as células ali. E tem mais um terceiro, que é o NIX, que é para ver a perda de água e perda de eletrólitos. Então, assim, o mais preciso desses três seria o Freestyle Libre, que é o de medir a açúcar no sangue, né? No caso, no interstício da célula. Fazer a estimativa da glicemia pelo açúcar disponível no interstício. No interstício. Então, esse é o mais preciso, porque ele já veio de muito estudo, de muito tempo para o paciente diabético. Então, ele é validado para o paciente diabético, e sempre que é validado para a doença, ele é mais preciso. Já os outros dois, o NIX e o CORE, como é específico do esporte, ainda precisa de mais validação. O NIX, eu já vi alguns estudos, inclusive, falando que estavam relacionados à validação dele, que atualmente é vista alguma variação, por exemplo, no local do corpo onde você coloca, justamente porque existe essa diferença na taxa de sódio que é excretada a depender da zona do corpo. Por exemplo, se eu coloco ele aqui no meu braço, eu vou ter uma leitura de perda de sódio diferente do que se eu colocasse ele aqui na zona do meu tórax, ou na perna, no pescoço, por aí vai. Quando eu fiz a pós-graduação em Nutologia Esportiva em São Paulo, a gente treinava lá com os atletas, coletando suor num invólucrozinho de algodão, certo? E colocava em vários locais do corpo. Então, dependendo da pessoa e do local, teria uma maior perda de líquidos e às vezes até alteração na perda de sódio, potássio, dependendo do local. Então, assim, isso varia muito. Uma média, uma estimativa para conseguir fazer uma prescrição de reposição para esses atletas. É justamente entender essas particularidades que deixam o tratamento individualizado mais refinado e mais preciso, né? Mais eficaz. Vamos para a corrida agora? Corrida. Vamos falar da corrida. Começamos, fizemos uma transição e agora começa. O atleta tem um ritmo que ele planejou para fazer a prova. Claro, sabendo que o ritmo que eu vou correr uma meia maratona no final de um meio Ironman não pode ser o mesmo ritmo que eu correria uma meia maratona na prova isolada. É necessário entender isso. Por mais que o corpo já esteja ali bastante aquecido, você tem que tomar esse cuidado para ficar nessa zona e não superaquecer, né, Doc? Isso, assim, você sai do ciclismo, você está numa postura já preparada para economizar a musculatura da perna, principalmente de posterior, de coxa, na bike do triatlo, né? A bike do ciclismo não conserva tanto. E aí você vai começar um gesto motor diferente já na horizontal. Na vertical, né? No caso, na vertical. Tanto é que muitos ciclistas já vêm pedalando com um giro mais rápido quando vai chegar na transição 2, para já preparar o movimento que vai ser um ritmo mais cadenciado na corrida.
E aí você às vezes sai com a perna um pouco mais pesada, com a sensação estranha. Por isso que tem que ser muito praticado esses blocos de corrida, ciclismo, corrida nos treinos. E aí controlar bastante esse início para não subir muito o batimento, a frequência cardíaca, porque vem aí um longo período que você já vem bastante desgastado de 2 anteriores. E não esquecer também tanto a suplementação de eletrólise como de carboidrato e da hidratação, tá? Porque a hidratação é que vai te manter um pouco mais com a frequência cardíaca mais estável, principalmente pra gente aqui do Nordeste. Que as temperaturas são bem Temperatura elevadas. bastante elevada, você vai entrar na corrida já no período já próximo de meio-dia ali, dependendo do atleta, tá? Depende da prova também, Depende da prova, mas você pensando em provas mais curtas, ali em 70.3, geralmente você está no final, em um período que tem mais sol. Isso. Já no full, você já está no período mais, um clima um pouquinho Ali melhor. pra E o full em Florianópolis também é um clima melhor. Mas para gente que faz em ambiente quente, o superaquecimento é um dos principais fatores de quebra. E tem que ficar realmente muito vigilante, né, com relação a essa temperatura e a percepção do próprio atleta. Ele entender, a partir do pedal que eu desenvolvi na prova, qual vai ser a corrida que eu tenho condição de fazer. Sim. Porque não adianta nada você ter todo esse planejamento muito bem estruturado, o dia da prova é o dia da prova. Eu tinha determinado pedal para fazer, consegui fazer, vou fazer a corrida que eu tinha planejado. De repente saí meio tonto da natação, perdi um pouquinho mais de tempo que eu tinha planejado, precisei compensar muito ali no pedal, fazer mais força do que o que eu tinha planejado, de sustentar uma potência maior, minha frequência cardíaca foi um pouco mais elevada do que eu tinha premeditado. Agora, como tem que ser minha corrida? Ela tem que ser um pouco mais conservadora, eu não vou poder me propor a manter o mesmo ritmo que eu tinha planejado para fazer com a prova prévia, tendo feito uma prova prévia diferente. Que aí o resultado vai ser o quê? Eu vou estar sujeitando meu corpo a uma taxa de estresse maior do que aquele estava preparado e eu vou estar incorrendo no risco de não terminar a prova. É isso que eu acho mais interessante em prova de longa duração. Que você tem que ter estratégias que vão mudando no decorrer da prova. Saber contornar os problemas que aparecem, que vão aparecer problemas. Quanto maior a prova, mais problemas você vai ter. Se você treina os problemas, é mais fácil você resolver eles no dia da prova. Então, assim, se na bike você no treino fura pneu e sabe trocar rápido, na corrida pode também lhe ajudar. Se na bike ou na corrida do treino você passa mal porque tomou um gel diferente, na corrida do triatlon da prova você vai saber contornar um pouco mais. Então é interessante isso. Você está numa prova que vai ter 3, 4, 8 horas, 10 horas de duração, você vai ter mais problemas e aí a estratégia é que vai pesar também. O triatleta tem que ser um resolvedor de problemas. Tem que ser um resolvedor de problemas, que vão aparecer algum problema. Vão aparecer, e eu falo por experiência própria de que antes da prova, na semana, às vezes nos dias que antecedem a prova, vai acontecer alguma coisa, uma pecinha da bicicleta que durante todo o ciclo de treinamento funcionou direitinho, ela vai apresentar um problema, você vai ter que estar lá na oficina de madrugada, aperreando o mecânico, falando, vamos lá, cara, eu tenho que correr minha prova. E às vezes quando o cara chega no dia para largar, o óculos da natação quebra, ou então tem problema com a touca, tem problema com a suplementação. Tudo isso são coisas que podem acontecer. Então, dicas gerais, né? Que seria você sempre ter uma reserva para os seus materiais. Sim. Do que você puder, tem uma reserva. Se às vezes é difícil, né? A bicicleta, minha bicicleta deu problema, eu tenho uma bicicleta reserva. Não precisa ser sua, precisa ser alguma que você tenha acesso. Meu pneu estava indo para o lugar da prova, passei numa vala, o pneu rasgou, tem um pneu reserva. Minha câmera furou, tem uma câmera reserva. Durante a prova, furou o pneu, acabou minha prova, troca o pneu. Não sei trocar o pneu. Aí precisa. Às vezes a prova tem um auxílio da equipe na moto, mas não pode contar com esse auxílio. Não pode contar, muito menos depender, porque aí vai ser, tem que saber vão ser resolver. Duas provas diferentes. A prova resolver. De alguém que vai contar com o apoio da organização e a prova de alguém que sabe resolver seus próprios problemas. Então, pra gente, voltando, né, pra questão da corrida, que a prova é longa, é interessante, o atleta que está ali querendo performar quer fazer ela de uma forma rápida, e a forma de fazer uma prova longa da forma mais rápida possível é sendo eficiente. E essa eficiência a gente trata não só da questão de minha temperatura está ajustada, minha taxa de carboidrato, também da questão da biomecânica. O corredor que corre bem no final da prova de triatlo, ele é alguém que realmente conseguiu entender a questão da economia de energia, a economia de movimento, né, Doc?
Mas assim, biomecânica é importante, certo? Para o profissional. Para o amador é um pouco menos, certo? O que seria um pouco menos? Você já corre sozinho por conta própria há 1 ano, e aí você contratou assessoria de corrida, e aí do nada você foi para um teste de esteira para ver como é que é a sua biomecânica de corrida. E o profissional tentou mudar aquela biomecânica. Isso é um erro que eu tento combater agora. Que é o quê? Você não deve mudar a maneira de correr quando você já corre há um certo tempo. Porque o seu corpo já se ajustou. Se adaptou ao gesto motor da corrida. Então, é a sua corrida, né? A sua corrida. Então, se você tenta mudar aquilo depois de anos que você faz aquele esporte, isso vai lhe causar um malefício maior do que o benefício que ela poderia... Aparecimento de novas dores, a depender de onde foram essas dores, o surgimento de uma lesão. Como é o exemplo do corredor que ele toca o solo com o calcanhar, e tem um corredor que toca com o pé plano, e tem um corredor que toca com a ponta do pé. A gente, nos estudos, coloca ali como o melhor seria tocar com a ponta do pé, que é o antepé. Mas você está empurrando mais para trás, digamos assim, né? Muda um pouquinho ali, você tem a eficiência de energia, mas se você pega o cara que toca o solo com o calcanhar, que é o retropé, que é o meu caso. Então eu corro maratona, ultramaratona e minha maneira de pisar o solo é assim. Retropé. Então se eu mudo para o antepé, eu vou mudar também a musculatura acessória. Então eu vou forçar um pouco mais a panturrilha, vou forçar um pouco mais o tornozelo, vou forçar o joelho. Então assim, se você bota na ponta do pé ou no calcanhar, você vai mudar a distribuição de força para panturrilha ou para joelho. Então isso pode aumentar um desgaste que você não estava previsto, e isso pode causar uma lesão e uma dor que vai lhe tirar da prova ou do treino ali, a surgir novas lesões, novas dores. Então, afastar assim, dos treinos por tempo indeterminado enquanto tratar a lesão. Então assim, biomecânica é importante. Se você faz um gesto muito errado, você tenta melhorar um pouco, mas até certo ponto que não interfira no seu natural. Depois disso é só os profissionais buscando milésimos e buscando... aí já é outro nível. A gente aqui, no geral, a gente tem que fortalecer o corpo para conseguir fazer aquela biomecânica. Então, se você corre feio, mas corre há muito tempo, fortaleça seu corpo para continuar correndo feio, mas correr bem, né? Mas correr bem, sem lesão e sem dor. A gente estava na pista de atletismo aqui da UESP essa semana, no treino da assessoria. Eu estava conversando com o treinador justamente sobre isso, sobre a mudança na relação entre cadência e tamanho de passada. Que algumas pessoas acreditam que para conseguir correr mais rápido eu preciso aumentar o tamanho da minha passada, sendo que na maioria das vezes, se você tem uma corrida que ela é mais cadenciada, querer forçadamente aumentar o tamanho da sua passada vai só gerar um estresse maior em musculaturas que o seu corpo não está acostumado a estressar para fazer o gesto da corrida. Isso foi decorrente de uns estudos que fizeram alguns anos atrás com atletas de elite e chegaram a um número específico de passadas por minuto, e a partir daquele número específico, todo mundo tem que ter aquele mesmo quantidade de passos por minuto para render bem. Só que esqueceram de analisar, ou não colocaram em pauta, que pessoas mais altas vão ter uma cadência diferente, que é quantos passos ela vai dar por minuto, de uma pessoa mais baixa, porque tem a perna mais curta. Então você nunca vai conseguir equilibrar. Então quem corre mais lento vai ter uma quantidade de passos por minuto diferente de quem corre mais rápido. Isso são coisas individuais. Então assim, a individualidade biológica tem que ser respeitada. Você não pode usar um parâmetro que foi o geral, uma régua para medir a todos. Para medir a todos. Então, essa questão da cadência de passos por minuto foi tirado agora de pauta também e tudo. Não se usa mais tanto. Ainda tem alguns profissionais que querem colocar isso, mas não é tão interessante. Fugir dessa questão de você ter uma regra para a corrida de todo mundo, né? Que, de novo, é individual. Cada um tem o corpo. Às vezes até com uma pessoa da mesma altura. Se você tem o tronco que é menor, que é maior, o tamanho do fêmur, o tamanho da canela do corredor, vai mudar quantos passos, vai mudar a forma como essa pessoa corre, se ela de repente pisa com retro, médio ou antepé, tudo isso vai ter que ser levado em conta e tem que ser avaliado por um treinador, pelo fisioterapeuta, pelo profissional que está fazendo esse acompanhamento para poder fazer essa assessoria da forma mais correta e eficaz para essa pessoa poder correr bem e por mais tempo, né? Falando em correr bem por mais tempo, a prova de Ironman, que de novo a gente nem citou direito que é Ironman, meio Iron que a gente falou, né? Só que ficou até de forma tardia já. Mas quando a gente fala de Ironman, o Ironman é uma franquia hoje internacional que rege e organiza provas de triatlo no mundo inteiro. E essas provas sendo no modelo meio Ironman, que seria uma prova de 70,3 milhas de comprimento, e o Ironman Full,
ou inteiro, que seriam 140,6 milhas de comprimento. Vou falar aqui as distâncias do full, aí pro meio é só cortar na metade. No Ironman Full, compreende-se 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida, que seria uma maratona ao final dessa prova. As distâncias do 70.3 ao meio Ironman seriam justamente a metade de cada uma dessas distâncias. Pois na prova do Ironman Full, que você tem que correr uma maratona depois de tudo, né? Como se já não bastasse, você nadou 4 km, pedalou 180, agora é hora de correr 42,2. Doc, qual a mudança, a diferença que o senhor observa entre uma corrida de maratona pura para uma maratona no final de um Ironman? Assim, a maratona no final do Ironman tem que ser muito mais planejada do que a maratona pura. A maratona do... Porque as duas são provas que já requerem todo um trabalho, todo um cálculo para serem executadas, né? Isso, né? Assim, então duas provas que vão ter a mesma distância, certo? Mas vão ter um desgaste muscular diferente. Então, assim, isso entra muito na especificidade do atleta. O atleta que quer render bem na maratona pura, ele vai ter um treinamento específico para ela, um volume de treinamento de distância, de tempo exposto à corrida maior do que um triatleta, porque ele quer performar num esporte único. E aí ele vai conseguir ir num ápice de rendimento um pouco maior. Cada vez mais o triatleta está se aproximando um pouco do maratonista de tempo de prova e rendimento, mas é muito difícil dele conseguir equiparar porque ele já vem com um desgaste muito grande anterior. E o perfil também, eu diria que a fisionomia do atleta, do triatleta profissional é muito diferente pro maratonista profissional também, né? A gente pega ali quem está conseguindo performar bem numa prova do circuito mundial do Ironman e no circuito mundial das maratonas, são dois biotipos bem diferentes. Pensando, né, em né? biotipo, a maratona pura vai estar ali quase que 90% dos campeões são africanos, certo? Uma parte menor de japoneses também, tem bom rendimento. E já você pensa no triatlon, você já vai mais para os norte-europeus. Então, assim, são públicos diferentes, são perfis diferentes. E isso tem que ser avaliado também, né? Porque a própria maratona pura, ela privilegia os africanos no sentido de biomecânica, como você mencionou anteriormente, composição muscular, de tempo de chegar na fadiga, né? De como o corpo responde ao acúmulo do lactato. Então, isso são partes... O tamanho das zonas de ritmo também desses atletas. A zona de ritmo vai mudar totalmente, né? O treinamento é diferente do treinamento da maratona do triatlo, um pouco diferente. Então, são coisas que variam muito ali. A gente pensa que é a mesma coisa, a mesma corrida, mas não é. E a gente pode até puxar para a maratona de rua, que agora a corrida está em moda, entre aspas, ali. É uma febre, né? É uma febre. Então, assim, a corrida sempre teve presente, né? Dos primórdios, então um esporte bem praticado desde muito tempo. E agora ela subiu a um nível que em todo o mundo ela está no ápice. Então, no Brasil, ela está quase em segundo lugar ali de praticantes, chegando a 18 milhões de praticantes, pelo último estudo do Strava ali. Nossa Senhora. Então é muita gente. Isso corrida, não maratona. Então deixar bem claro que maratona é a distância de 42 e um pouquinho, né? 42 e 195. Mas tem várias modalidades. Então quem quer iniciar na corrida, não pensar no final, pensar inicialmente naquela distância que seu corpo aguenta, né? Na progressão gradual, porque eu vejo muita gente já entrar na corrida querendo a maratona. Já querendo a maratona, meia maratona, já como projeto para daqui a um ano. E é uma pesado, coisa, pesado. Eu recebo muito paciente. Comecei a correr, tá com 3 meses, eu tô inscrito na maratona daqui a 6. Eita. Então, assim, o corpo, ele precisa de uma adaptação fisiológica que essa não dá para comprar. Então, que assim, nem a gente falou no episódio passado, né? A questão é um processo que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Precisa ser estimulado, mas precisa do tempo para se recuperar. Para ficar mais forte, aguentar mais estímulo, para depois se recuperar e seguir nesse ciclo. E o custo de você fazer uma prova dessa, não financeira, pensando em conforto, em desgaste muscular, em saúde, qualquer pessoa, entre aspas, conseguiria fazer a prova. Fazer o quê? Caminhar e correr por 42 quilômetros. Mas será se isso é interessante para você? Ou você queria fazer ela correndo, né? Que seria o ideal, pensando que é uma corrida, né? Sim. Mas sem desmerecer quem faz caminhando e quem faz correndo, o ideal é você chegar naquele ponto, se preparar para aquele ponto para fazer com conforto.
conforto mínimo, porque é uma prova desconfortável, porque você tem um desgaste muscular associado e mental também. Mas um conforto mínimo de terminar, abraçar seus familiares, seus amigos, ter a medalha e não ficar traumatizado para não querer fazer outra. É um desafio pessoal realmente muito grande, né? É um desafio pessoal. Muitas pessoas veem justamente essa progressão rápida como algo que traz um maior merecimento, coisa tipo, não é necessariamente assim. A pessoa enxerga, eu fiz a maratona e eu treinei só 6 meses para estar aqui. Só que não necessariamente isso vai trazer um mérito maior. Com certeza é um mérito muito grande, porque demonstra uma grande resiliência, uma capacidade de tolerância à dor, porque a depender, claro, do histórico de cada um de atleta, mas você se preparar em 6 meses para correr uma maratona, meia maratona, vai ser doloroso, seu corpo não consegue pegar uma carga, um volume de treino tão grande assim para conseguir tolerar essa distância, ainda mais fazer ela toda correndo, por exemplo. Isso vai causar um estresse nas articulações, na musculatura, vai ser doloroso, e o que profissionais da saúde, principalmente ligados ao esporte, querem é a longevidade da pessoa dentro do esporte. E isso não vai só para tipo assim, meu corpo tem a capacidade de aguentar, mas a sua mente também precisa querer estar fazendo aquilo ali. E você tá, todas as vezes que vai competir uma prova ou participar de uma prova, tá se martirizando, passando ali por um sufrágio, não é interessante do ponto de vista psicológico. E você tem também que curtir aquilo que você está fazendo. Pelo menos seria a situação ideal, né? E pensando em saúde, por incrível que pareça, a maratona já não se enquadra mais em saúde. Ela já se enquadra ali num desafio pessoal, numa performance que você quer atingir e tudo. Os esportes de longa duração ou de alto impacto ali, ele já sai um pouquinho do que se chama de saúde, tá? É um pouquinho na tangente ali. Um pouquinho ali. Então, assim, eu faço maratonas, então ultramaratonas, gosto muito, incentivo quem queira fazer. Então, é muito mais saudável do que ficar sedentário, do que ficar no sofá. Mas tem que fazer da maneira correta. Se você faz de qualquer jeito, você tem mais riscos, como qualquer coisa que você faça. Se planejando, você minimiza os riscos. E tem que dar tempo ao tempo. Então, assim, a maratona não é só você treinar para fazer a prova. Você tem que ter um equilíbrio, tá? Um equilíbrio que vai tender para a maratona. Por que isso? Se você treina para um 21 km, para um 10, para um 5, você tem um equilíbrio familiar, de trabalho, você consegue ter o treino. O volume dos treinos é um pouco menor. Quantidade de treinos, 3, 4 vezes por semana, você vai fazer ali o seu 21 km tranquilamente. Você chega na maratona, você tem que ir de 4 para 5 treinos por semana. As horas que você passa naquele treino é maior. Você tem que ter associado o fortalecimento. Então você tem que descansar. Você faz um longão no sábado de manhã, você passa o resto do dia deitado assistindo Netflix porque não aguenta fazer mais nada, cansado. 35 km casualmente no sábado, é pesado. Então você tem que ter, o equilíbrio vai tender para a maratona. Então você tem que saber se sua família vai lhe apoiar, se seu trabalho vai dar tempo para você treinar. Se você tem essa rede de apoio para conseguir subsidiar esse você treinamento. Tem esses horários, você consegue manter a alimentação adequada, se você vai conseguir abandonar no final de semana a bebida alcoólica, se você fuma, você vai conseguir abandonar o cigarro, o pendrive, o vapor que estão usando aí também. Então, assim, você tem que mudar toda a sua rotina, seu estilo de vida para fazer uma maratona. Não é interessante ser muito aberto e claro consigo mesmo sobre o preço que você está disposto a pagar. O preço que você e aí não só para a questão da maratona, mas só que eu vivi muito isso com relação, por exemplo, ao triatlo. Quando eu migrei da modalidade do ciclismo para o triatlo, foi algo mais ou menos como isso, de uma pessoa que treina para fazer meia maratona, de uma pessoa que treina para fazer uma maratona. Eu já tinha um volume de treino que era grande do ciclismo, ali treinava em torno de 13 até picos de volume, 15 horas semanais de bike, e passei agora para 14 até 16 horas semanais envolvendo as 3 modalidades de fortalecimento. Aí, qual foi o preço principal assim, que eu tive que pagar? Foi tempo. E esse tempo, principalmente na questão de eu ter que dedicar mais tempo a descansar. Porque eu ainda lembro, o primeiro pedal que eu fui numa bike contra relógio lá pro Rodoanel com os meninos, quando a gente parou no posto antes de sair, um dos que tava lá falou assim: rapaz, Igão, tu tá entrando aí no triatlo, né? Cara, se liga. O cara só treina o que o cara descansa. Vai treinar mais, vai ter que descansar mais. E se há 2, 3 anos atrás que eu já pedalava, mas se eu chegasse pra mim e falasse assim, cara, hoje tu vai ter que chegar em casa 7 horas da noite. Aí eu, por quê? Porque tu vai comer e dormir. Aí eu, como assim? Não, tu vai comer e dormir porque amanhã tu vai acordar 4h10, aí tu vai ter que fazer um pedal de uns 70 km e depois tu vai fazer uma corridinha de 10. Aí eu, como assim? É uma coisa que
para quem tá de fora e para quem não passa por todo o processo, é meio abstrato. Sim. Você pegar aí de um ponto onde, por exemplo, a pessoa que vai iniciar no triatlo, quantas horas de treino por semana você tem? Eu corro 3 vezes por semana e faço academia ali 2 vezes. Tá ok? É um ponto de partida. Tá bom? Para fazer uma prova, Tá longe. Tá longe ainda do ideal. Mas aí o que você vai fazer? Vai do nada começar a treinar 15 horas por semana? Não. Você vai aumentando, essa escala vai aumentando esse volume. Depois de conseguir encaixar um volume legal, você vai começar a encaixar os treinos intervalados, vai aumentando o ritmo que você está fazendo cada uma das modalidades e por aí vai. Mesmo jeito com a maratona, qualquer esporte. Você vai aumentar o volume, depois vai colocar as especificidades para conseguir performar. E assim, resumindo, qualquer pessoa que esteja com a saúde em dias ali, com acompanhamento direitinho, consegue fazer o triatlo, consegue fazer a maratona, tá apto a fazer. O importante é ter a paciência e ter o acompanhamento adequado, tá? Então, assim, eu também não comecei a correr ultradistância do nada. Ciclismo eu já faço também há muito tempo, como o Igor faz. Estou ali com uns 20 anos pedalando já. Mas a corrida tem acho que uns 3 anos e meio, uns 4 anos. Mas corri como todo mundo começa a correr. Começa no caminho e corre. Corre, exatamente. Não tem essa ilusão de, vou correr 1 hora aqui sem parar. Tô vendo o Doc aqui correndo 60 km, 50 km, subindo montanha, não sei o que. Nunca vou chegar lá. Chega, porque eu não fazia isso também. Então, há poucos anos atrás, eu só caminhava e pedalava. E musculação, e um pouquinho mais de alguns esportes radicais ali. Mas corrida não fazia. Então, eu comecei como você vai começar hoje, caminha e corre. Até conseguir correr 5 km, depois corre 10. Nunca vou chegar na outra maratona. Qualquer pessoa chega também. É só se estimular, mudar a rotina. Tem uma pessoa do seu lado também que lhe apoia, é interessante. Então, minha esposa corre comigo também. Então, a gente acorda de madrugada junto, a gente chega cansado no final de semana pós-longão juntos. E isso é importante. Se o seu parceiro, sua parceira não lhe apoia, já é um empecilho a mais, né? Além do treinamento, do descanso, tem uma pessoa ao seu lado como se seu corpo já não estivesse lhe jogando contra, dizendo, para com isso, eu tô cansado, ainda tem outra pessoa reforçando isso. Então, você ter alguém para lhe ajudar, ter a rede de apoio, como o Igor mencionou, de pessoas que lhe apoiam, é importante demais. E qualquer um vai conseguir. Se tiver uma equipe lhe ajudando, se for no passo a passo, dá para fazer. Que nem o senhor falou, qualquer pessoa pode fazer? Pode, mas a única pessoa que não vai conseguir é quem não começa. É quem não vai atrás, é quem não tem vontade. Se você tem vontade e você começa, você vai conseguir. É uma questão de paciência. Pois vamos finalizar aqui. O Igor vai dizer os principais metas desse ano, eu digo as minhas. Pois então para finalizar esse episódio, vamos falar que eu não vou colocar meu calendário completo de competições, mas as minhas 2 provas-alvo. E todo mundo aqui também tá vendo esse conteúdo no YouTube, tá indo aí no nosso Instagram para ficar mais a par dessas informações. Agora, dia 26 de abril, nós já temos o triatlo Cabra da Peste e Mulher Guerreira, aí no Ceará. Vai ser em Fortaleza, uma prova com a distância de Ironman 70.3, mas não é da marca Ironman. E no final do ano, dia 30 de novembro, eu vou voltar lá para Aracaju buscando a minha redenção, que ano passado não consegui completar a prova. Estava na busca de uma vaga para o Mundial, mas acabou que ela me escapou ali por pouco. Esse ano eu vou lá para fazer o meu melhor tempo. Vai conseguir, vamos lá. Amém, Doc. E as suas aí, vai vir uma ultrazona esse ano, o que a gente vai passar? Ano passado eu fiz, em um ano eu fiz 3 maratonas e 2 ultras. Esse ano eu inverti, eu quero fazer 2 maratonas e 3 ultras. Eita. Já tem em mente, Doc, todos os locais? Temos sim. Tem a maratona agora 23 de março aqui em Teresina, que vai ser a primeira maratona daqui, Maratona Piauí Crono. Show de bola. E abraço aí pro Matheus. O Matheusão tá lá. E a gente vai fazer ela mesmo com o clima de Teresina diferenciado, mas a gente tá em casa, tá passando na porta de casa, temos que prestigiar. E aí depois dela eu vou partir para algumas outras maratonas trail, né? Então vai ser o Desafio dos Matões, que é em Pedro II. Depois a La Mission Brasil, que é um dos mais famosos do Brasil, prova prestigiadíssima. Ambas as provas são 50 km, no caso Matões 50 km, e já La Mission são 55 km. São provas trail run, então são provas em trilha, subindo montanha. Aqui em Teresina, aqui no Piauí, em Pedro II, vão ter o desnível de subida, que a gente chama de 2.000 metros, então isso é importante. Quem é da corrida de rua às vezes não entende que a corrida de trilha requer uma força diferente, porque você sobe montanha.
E técnica também, e né? técnica, Você tá falando de um terreno ali acidentado, pedras soltas, então às vezes uma coisa molhada ali, tem toda aí você essa vai diferença. esquecer o pace, tá? Então a gente não vai pensar em ritmo, a gente vai pensar em percepção de esforço e frequência cardíaca principalmente, porque você não consegue manter pace subindo montanha. Você consegue até no plano, no estradão e tudo. E aí, depois dessa da La Mission, que é uma das mais famosas do Brasil, que é 55 km, eu vou para minha outra maior, que vai ser 60 km no Desafio Delta, mais pro final do ano. Aí a gente prova também conceituadíssima aí, já recorrente, e tá no calendário de todo ultramaratonista daqui. Isso, então. Tem que estar. Aí no meio disso vai ter uma maratona surpresa que eu não vou dizer pra ninguém ainda não. Pra fechar as 5 provas. Fica aí o suspense, fica o suspense. Interessantíssimo, Doc. A gente vê que eu até tinha comentado com o senhor antes que eu, falando de mim, tipo, nada... Longe de mim ter alguma coisa contra a maratona, sim. Só que me atrai muito mais a questão de fazer uma maratona, então a distância de ultra na trilha do que no asfalto. Se não, nenhum motivo específico, mas eu tenho uma atração maior. Da mesma forma que eu tive uma atração pelo triatlo do que para outro esporte, se for para fazer uma distância dessa de 40, 42 quilômetros ou mais, eu tenho mais vontade de fazer ela na trilha, subindo montanha, descendo montanha. Eu sinto que eu vou curtir mais a experiência do que fazer ela no asfalto, de repente no circuito. Sim. E ainda quero entrar mais também para a questão do trail run. A gente vai trazer aqui no Papo Intratreino vários trail runners, ultra trail runners aqui da região também, para passar uma experiência legal para vocês aí de casa. Mas só que eu ainda não tive como encaixar por conta do volume, né? Porque a gente fala assim, eu tenho treinar na natação, o ciclismo, a corrida e o fortalecimento. Eu queria muito poder fazer alguns desses treinos de corrida nas trilhas. Só que questões de logística, deslocamento, e às vezes também por perigo de você estar ali estressando mais a articulação do tornozelo, medo de lesão, porque eu também não tenho a técnica, né? Que a técnica você vai pegando, construindo essa familiaridade com o terreno, o trecho mais técnico ali da trilha. Mas tenho muito respeito e ainda quero ingressar na modalidade também. Alguma consideração final, Doc? Depois aí nosso calendário já ficou aí no ar, qual vai ser a maratona surpresa desse ano. Vão lá no Instagram dele também para saber, para perguntar. A consideração é que qualquer esporte que você queira fazer, o mais importante é começar a sair do sofá. Então, assim, se inspire na gente. A gente está sempre postando esporte, fazendo. A gente não só fala do esporte, a gente faz o esporte para servir de inspiração para todos. Exatamente. Ficaram aí com a palavra do Dr. Gustavo. Eu, Igor Marques, acadêmico de nutrição. Esse foi o Papo Intratreino, hoje com uma robustez muito grande de informações sobre triatlo e sobre maratona, sobre eficiência e sobre saúde, como vocês estão acostumados por aqui. E é isso aí, pessoal. Abraço e fiquem com Deus. Zerou. Boa, Pedro. Deu quanto tempo? Nem sei.